quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, sejam sempre bem-vindas aqui no canal. É um prazer imenso estar aqui estudando essa série de vídeos Quem é Jesus? E hoje a gente vai fechar com chave de ouro. Hoje a gente vai falar que Jesus é Deus e o que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo. Nós vamos fechar aqui com chave de ouro hoje, mas com os vídeos aí que a gente for fazendo, a gente sempre vai estar falando de Jesus porque Ele é o centro de tudo, né? Independentemente de qual for o tema, sempre a gente vai tocar no nome de Jesus, sempre a gente vai estar falando de Deus, sempre a gente vai estar falando dEle, porque Ele e por Ele são feitas todas as coisas, né? Jesus é Deus. E esse ensino é bastante claro em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. A divindade de Cristo é um ponto fundamental na fé cristã. É Jesus. No começo e no fim das Escrituras afirmam explicitamente que Jesus é Deus. Uma das passagens mais conhecidas é a do profeta Isaías, sobre o nascimento miraculoso de Jesus, informando que seu nome seria Emanuel. Esse nome simplesmente significa Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, está lá explicando direitinho que essa profecia ela se cumpriu quando Maria engravidou do Espírito Santo e teve a Jesus Cristo. E o salmista Davi também foi outro que escreveu sobre a plena divindade de Cristo. O Salmo 110 é um exemplo direto acerca disso, onde lemos sobre o reino e o sacerdote do Messias. Esse salmo, inclusive, traz um diálogo entre o Deus triuno, que dizia assim, olha, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Leia esse salmo aí, Salmo 110, versículo 1, que você vai ver esse versículo aqui que eu acabei de ler para você, tá? No texto original, literalmente nós lemos Yahvé, e disse ao meu Adonai. Yahvé é o nome do próprio Deus. No Antigo Testamento, Adonai é um título utilizado para se referir à supremacia e à grandiosidade de Deus. Com o tempo, o nome de Deus foi considerado aí pelos judeus como impronunciável e Adonai passou a ser o título mais usual para se referir a ele. E ao atribuir o título Adonai ao Messias, Davi está declarado explicitamente a divindade dele. O próprio Jesus, ensinando no templo, utilizou esse mesmo salmo para afirmar sua identidade. Leia Marcos capítulo 12, versículo 37. Ainda nesse salmo temos a seguinte proclamação: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Como eu falei, faça essa leitura aí do Salmo 110 todinha, que ali está uma profecia do Senhor Jesus. Ali você vai ter um entendimento de quem realmente estamos falando, do Jesus que foi mandado, enviado por Deus para salvar a humanidade. E todas as palavras que foram escritas nos livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tem alguma revelação aí sobre o nascimento do Senhor Jesus, né? Mas no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, todo ele foi inspirado por Deus, foram homens usados por Deus, e essas profecias que eles escreveram, tudo se cumpriu quando Jesus nasceu. E as coisas que ainda vão se cumprir também, está tudo na Bíblia Sagrada. Continuando aqui da série Quem é Jesus? Mais tarde aqui, o escritor do livro de Hebreus entendeu isso e usou esse mesmo salmo para falar sobre a perfeição e a superioridade de Cristo Jesus. Leia Hebreus capítulo 7, versículo 8. E o profeta Malaquias foi o outro que também profetizou sobre a divindade de Jesus, ao afirmar que o Messias era um mensageiro enviado por Deus, de modo que ele é o próprio Senhor.
Leia o livro aí de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Leia também Marcos, capítulo 1, versículo 2. E leia também Lucas, no capítulo 1, versículo 76. No Novo Testamento, também aponta diretamente para a verdade de que Jesus é Deus. As primeiras palavras do Evangelho de João declaram essa verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Aqui vale dizer que o grande propósito aí do Evangelho de João era afirmar a plena divindade e a humanidade de Jesus, que estava sendo atacado pelos falsos mestres aí no século I depois de Cristo. Quando o anjo apareceu no sonho para José de Nazaré, José era o pai de Jesus que criou ele. Quando o anjo apareceu para ele para anunciar o nascimento de Jesus, ele prontamente disse que aquele acontecimento extraordinário era cumprimento da profecia do profeta Isaías, né? Lá atrás, já citada, né? Nesse texto, de que uma virgem daria à luz ao seu filho e seria chamado pelo nome de Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Leia Mateus, capítulo 1, versículo 23. Em algumas ocasiões, durante o ministério terreno de Jesus, os apóstolos professaram explicitamente: Jesus é Deus. O apóstolo Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Leia Mateus, capítulo 16, versículo 16. Após a ressurreição, foi a vez do Tomé, né? Confessar em João, capítulo 20, versículo 28, que ele disse assim: Senhor meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Foi quando ele duvidou aí que Jesus tinha ressuscitado, quando os discípulos estavam ali se escondendo e estavam com medo, né? E ele disse: olha, eu só vou acreditar que é Jesus mesmo quando eu tocar na mão dele, quando eu sentir os cravos. E aí foi falando, né? E ele disse: eu só vou acreditar nele se ele realmente é Jesus, se eu tocar na mão dele e eu sentir ali nas mãos dele que é ele. Então Jesus, como sabe de tudo, é Deus, né? Que sabe dos nossos pensamentos, do nosso levantar, o nosso andar. Como diz aí o Salmo 139, que ele sonda, ele nos conhece. E ele foi logo diretamente a Tomé, né? Ele foi, quando ele entrou, ele disse: a paz seja com todos. E ele foi lá diretamente a Tomé e disse: Tomé, toca aqui nas minhas mãos para saber se realmente sou eu. Porque você está duvidando que sou eu que estou falando, que sou eu que estou aqui com você. Então ele, naquela mesma hora, ele ficou envergonhado. E ele declarou isso dizendo: meu Senhor e meu Deus. Mais um sinal de que Deus é Senhor, de que o Senhor é Deus. E nós vemos também que o próprio Jesus afirmou ser Deus. No Novo Testamento, ele registra muitos detalhes e ocasiões que o próprio Jesus fala de sua divindade. É verdade que não temos nenhum versículo onde se pode ler exatamente e com essa mesma ordem de palavra algo como: e Jesus disse, eu sou Deus. Todavia, esse entendimento está tão explícito nas palavras de Jesus que é impossível não percebê-lo ou negá-lo, né? Podemos começar pelo título Filho do Homem. Esse título foi mais usado por Jesus para se referir a ele próprio, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, esse título não é apenas apontar para a natureza humana de Jesus, mas também para a sua divindade, pois esse é o título utilizado pelo profeta Daniel para se referir àquele que veio nas nuvens e lhe foi dado o domínio, a honra, o reino eterno. Daniel, capítulo de número 7, versículo 13 ao 14. Ao utilizar esse título, Jesus também estava declarando
ser ele de quem o profeta Daniel profetizou. Jesus também declarou abertamente que ele é o Pai. São um. João, capítulo 10, versículo 30. Além de dizer, quem me vê, a mim vê o Pai, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 9. Tais declarações, Jesus estava afirmando ser plenamente quem ele dizia que era, Deus, né? Um dia, quando os fariseus interrogaram Jesus sobre a sua identidade, Jesus lhe respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Essa resposta é uma declaração explícita de que Jesus é Deus. A expressão eu sou é muito especial, pois é a expressão que traduz o significado do nosso nome pessoal de Deus, né, do Antigo Testamento. O nome pessoal de Deus. Então, quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, a resposta foi o seguinte: eu sou o que sou. Leia aí Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que Deus vai estar falando ali com Moisés de quem ele era. Qual o nome dele? E ele respondeu para Moisés: eu sou o que sou. Portanto, utilizar essa expressão, Jesus estava afirmando sua plena divindade. É a prova disso que os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo, tanto que pegaram pedras para apedrejá-lo, acusando de fazer igual a Deus. Leia aí João capítulo 8, versículo 58 e João capítulo 5, versículo 18, quando eles queriam aí tirar pedra em Jesus. Essa não foi a única vez que Jesus utilizou a expressão eu sou. O Evangelho de João traz 7 grandes declarações de que Jesus, onde ele empregava essa expressão. Primeiro aqui, eu sou o pão da vida. Eu já fiz um vídeo, você já viu aí, que Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, 48 e o 51. E aqui afirma que ele é o alimento espiritual que sustenta o seu corpo. E 2, ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12, do 9 ao 5. Aqui Jesus declara que quem o segue jamais estará em trevas, e sim na luz. E 3, eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 7 e 9. Ao dizer que Jesus assegurava que ele é a porta que dá acesso a Deus e que ele quem entrar por ela encontrará pastagens e será salvo. 4, eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11 ao 14. Jesus declarou que a sua vida foi dada pelas suas ovelhas e ele as protege. 5, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falando tudo isso. João capítulo 11, versículo 25. Jesus afirmou ser a própria vida que vence a morte. 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus ensinou que apenas por ele somos conduzidos ao Pai. 7, última, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo de 1 ao 5. Com essa declaração, Jesus alertou que apenas estando nele é o que podemos produzir frutos. Seria muito bom e será se você fizesse essas leituras aí desses livros de João que eu acabei de citar, para você ter maior entendimento de que Jesus falou que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é a porta para a entrada para o céu, que ele é o bom pastor, que ele é a ressurreição e que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ele é a videira verdadeira.
A igreja primitiva entendeu que Jesus é Deus. Apesar de que a divindade de Cristo ter sido muito atacada por heresias durante a história da igreja, a verdade é que desde que os seus primeiros dias, a igreja primitiva já havia entendido que Jesus Cristo é Deus, né? Um exemplo disso foi no episódio do martírio de Estevão, né? Estevão, ele foi apedrejado ali, né? E quando ele estava prestes a morrer, aquele homem de Deus declarou o seguinte: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59. Naquele momento, ele estava vendo os céus abertos e de que Cristo estava de pé, à mão direita de Deus. Leia aí Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. E ao entregar o seu espírito a Jesus, ele estava declarando abertamente a divindade de Cristo. Os apóstolos, em suas epístolas, também foram bastante diretos ao ensinarem que Jesus Cristo é Deus. Um exemplo disso é a passagem que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa passagem revela tanto a divindade de Cristo quanto a sua humanidade, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, lemos sobre a igreja de Deus e qual a ele comprou com o seu próprio sangue. E é fácil perceber aqui que Jesus diretamente estava indicando como ele sendo Deus. O apóstolo João, em sua primeira epístola, também escreveu a Jesus Cristo, dizendo que ele é o verdadeiro Deus e que é a vida eterna. 1 João, tá? Isso aqui já é 1 João, tem João e tem o 1 João. Capítulo 5, versículo 20. E Jesus é Deus e possui aí os nomes e os seus atributos divinos, né? Em Juízes, capítulo 13, na narrativa acerca do nascimento de Sansão, seus pais receberam aí a visita do anjo do Senhor e perguntaram o nome daquele anjo, né? E eles ouviram a seguinte resposta: Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Juízes, capítulo 3, versículo 18. Pois terem escutado essa resposta assim, o anjo foi embora e Manoá, pai de Sansão, declarou: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Juízes, capítulo 13, versículo 22. Perceba aí que eles entenderam e ter recebido aí a visita do próprio Deus. Muito tempo depois, numa das profecias mais conhecidas aí do profeta Isaías, encontramos a revelação do nome do Messias, que significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. A combinação destas duas passagens é uma declaração inegável que Jesus é Deus, né? Existem várias outras passagens em que Jesus é chamado por nomes e títulos que revelam também seus atributos divinos, né? O profeta Jeremias se refere ao nome do Messias como sendo Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo 6. A palavra Senhor traduz no original o próprio nome de Deus, transliterado no português como Javé. Já vimos que Davi, no Salmo 110, chamou o Messias de Adonai. Também no Salmo 24, um salmo messiânico. Leia o Salmo 24, tá? Você vai ver muitas revelações aí. Celebra a exaltação do Messias. O mesmo salmista atribui a ele o nome do Senhor dos Exércitos, o qual é o próprio Rei da Glória. Salmo 24, versículo 10. O título assimila-se ao empregador pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Chama-se Jesus de Senhor da Glória. Paulo aí chamou o Senhor Jesus de Rei da Glória. Então, o profeta Isaías, na ocasião de seu chamamento para o seu ministério profético, temeu por sua vida, pois seus olhos haviam visto o Rei, o Senhor dos Exércitos, né? Isaías capítulo 6, versículo 5.
Já no Novo Testamento, somos informados de que nessa ocasião, o profeta viu o próprio Jesus, o Filho de Deus. Lê João, capítulo 12, versículo do 40 ao 41. O profeta Miqueias, profetizando aí acerca do nascimento do Messias, não apenas profetizou acerca de sua humanidade, mas também acerca da sua divindade, ao apontar claramente para a sua eternidade. Leia aí no livro de Miqueias, nos Profetas Menores, capítulo 5, versículo 2. No Novo Testamento, Jesus também é designado sendo como Alfa e Ômega, um título atribuído, igualmente a Deus e o Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. E Isaías, leia aí também 4, versículo 6. Contudo, entendemos que a Bíblia claramente afirma que Jesus é Deus e atribui a ele os atributos que pertencem somente a Deus, como eternidade. Leia João, capítulo 1, versículo 1, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Isaías, capítulo 9, versículo 6, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e a onipotência aí, ou seja, ele é todo poderoso. Mateus, capítulo 28, versículo 18, Efésios, capítulo 1, versículo 21, e Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, é onipresença. Mateus 18, 20, Mateus 28, 20, onisciência. João, capítulo 1, versículo 48. E a sua imutabilidade. Leia Hebreus, capítulo 1, versículo de 11 ao 12. Jesus é Deus e ele faz coisas que só Deus pode fazer. Outra prova indiscutível que Jesus é Deus são as obras atribuídas a ele. Por exemplo, olha aqui os exemplos. Jesus é Deus porque ele é criador, sustentador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 17. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Jesus é Deus, porque ele pode salvar ou condenar, revelar ou esconder a salvação dos homens. Leia aí Mateus capítulo 11, versículo 26 ao 27 e João capítulo 5, versículo 21. Jesus é Deus porque ele é aquele que ouve e responde às orações do seu povo, para que o Pai seja glorificado. Leia aí João capítulo 14, versículo de número 13 e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Jesus é Deus e ele tem poder de perdoar nossos pecados. Leia aí o livro de Lucas capítulo 5, versículo 24. E Jesus é Deus, por isso devemos crer nele, assim como cremos no Pai. João 14, 1. Jesus é Deus que possui poder para julgar todas as coisas. João 5, 22. Jesus é Deus, por isso que ele é digno de receber toda adoração, assim como o Pai e o Espírito Santo. Leia aí o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10. E Apocalipse 5, 13, E também você vai ler também o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2, que foi aí o ministério terreno dele também. E para concluir, podemos enfatizar que a Bíblia afirma de uma forma bem clara e direta e incontestável que Jesus é Deus. E sobre tudo isso, eu prefiro ficar com a resposta aí do apóstolo Paulo, que diz assim, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Sim, Jesus é Deus. As provas são incontestáveis, mas para quem não aceita é triste, mas para quem o aceita é maravilhoso. E nós vemos que o milagre maior foi o nascimento dele, que foi através de uma virgem. Quando ele desceu através do Espírito Santo, o Senhor Deus mandou o Pai, mandou o anjo Gabriel
E ele foi avisar: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E ali começou o mistério, né? Que já havia profetizado aí pelo profeta Isaías, falando desse milagroso nascimento. Então não há dúvida nenhuma, meu amigo e minha amiga, que Jesus é Deus, tá? Muitas pessoas, elas ficam um pouco, vamos dizer assim, duvidosas, ou até mesmo com um pouco assim, com os pensamentos meio que, será que Jesus é Deus? Será que não é? Sabe? Então eu quero dizer para você que a dúvida foi tirada. A Bíblia está bem clara em dizer que Jesus é Deus, que Ele criou todas as coisas, que a mesma natureza dele é a natureza do Pai, que a mesma natureza do Espírito Santo, Consolador, é a mesma natureza. Eles são um só, a Trindade Santa. E é simples, somente isso que você tem que fazer. Aceitar a divindade de Cristo, reconhecendo como verdadeiro Deus e Salvador. Jesus não foi um homem qualquer mortal, não. Jesus era Deus. É tão tal que até hoje está o túmulo lá. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Se você for para Jerusalém e visitar o túmulo de Jesus, está lá dizendo, não podemos ter dúvida em questão que Jesus é Deus. Temos prova suficiente que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela pode ser produzida pelo ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, você escuta e você guarda a palavra. E o Espírito Santo vai fazendo a obra dentro de você. Como eu falei, o Espírito Santo tem a mesma natureza de Cristo Jesus. Ele é o mesmo que Jesus dentro de nós. E hoje foi tirada a dúvida. A gente finalizou com chave de ouro aqui. Quem é Jesus? A série que a gente começou, a gente encerra hoje, mas como eu já falei para você, a gente vai continuar falando desse Jesus, desta palavra. Nós vamos estar pregando aqui e sempre o centro vai ser Ele. Porque para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele mesmo disse, sem mim, nada podereis fazer. Jesus disse isso. Tá? Vamos agora finalizarmos com uma oração para que Deus venha abençoar nossas vidas, nossa semana maravilhosa. Deus abençoe cada um de vocês que está aqui comigo ouvindo essa mensagem da parte de Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento, eu acabei de pregar a sua palavra. Senhor, que essa palavra, ela venha adentrar o mais profundo do coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Jesus, perdoa nossas falhas, nossos pecados, pensamentos, obras. Senhor, que o Senhor possa se revelar para a humanidade. Na verdade, o Senhor está se revelando a todo momento. Tudo o que está acontecendo, o Senhor está falando conosco. É uma prova de que Deus está no controle e que Ele não vai deixar nada sair do seu controle, porque tudo que está acontecendo está debaixo do controle de Deus. E que o Senhor Jesus, neste momento, possa encontrar guarida no teu coração e você receba essa palavra que veio para abençoar a tua vida, que veio para revelar Jesus a você. E Jesus, a cada momento, Ele está falando com você e comigo, Ele está se mostrando para você. Que Deus continue abençoando a tua vida, tua família, teus projetos, teu trabalho. Coloque Deus na frente, coloque Jesus na frente de tudo, que Ele vai cuidar para você. Buscai primeiramente o reino do céu e a justiça do Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas. E que a prioridade da sua vida seja Jesus, independentemente do lugar onde você esteja, do lugar onde você esteja adorando a Deus, mas que você esteja adorando o Espírito e em verdade, que essa verdade